Fala Marujada, beleza? Sejam bem-vindas e bem-vindas a bordo ao canal do Mestre Giba. Hoje vou falar um pouco, vou trazer um resuminho aí de conjuntos numéricos e falar sobre reta real, tá bom? Você vai aprender de uma vez como é que funciona isso aí. Bora lá. Então bora lá, resumo, né? Bom, o que a gente tem aqui? Começando pelo conjunto dos números naturais. Números são os números usados para contar ou quantificar coisas. Por exemplo, 0, 1, 2, 3, ou seja, são os números positivos. Ele vai para o infinito, tá bom? Agora me diz aí, como que a gente pode representar esse conjunto dos números naturais, representado por esse n estiloso aqui, né? Geometricamente. A gente representa por pontos, né? Saca só. Tem o ponto 0, o ponto 1, ponto 3, 2, 3 e vai para o infinito, né? E por que eu coloquei essa setinha aqui? Porque o espaçamento entre eles tem que ser igual, tá? Tem que ser um espaçamento constante igual entre eles, tá bom? Vamos agora para o conjunto dos números inteiros, que é representado aqui ó, por esse Z estilosinho aqui. Ó. São os números usados para representar perda. Vamos pensar num comércio. Vamos supor que você está numa lanchonete e você quer comprar um lanche, o lanche custa R$ 20, mas você só tem R$ 18 na carteira. Como é que você vai? Vai chegar no cara do caixa e falar assim, mano, na moral, tem R$ 18 pra comprar esse lanche aí. Posso ficar te devendo dois? Deu cara, se o cara for gente boa, ele fala, de boa, pode ficar, né? Então você tem 18, mas o lanche custa 20. Então, ficou faltando R$ 2. Daí entra a ideia de números negativos. Daí surgiu, por isso que surge o nosso conjunto de números inteiros. Ou seja, você pode ver, ó, o 0, 1, 2, 3 são os positivos, que são o conjunto dos números naturais, e daí, quando você aumenta os negativos, que vai para o infinito também, a gente tem o conjunto dos números inteiros, tá bom? Agora, como é que a gente representa esse conjunto geometricamente? Também é por pontos, porém, lembra que os positivos eram os naturais? Agora a gente tem o outro lado, que vai também para o infinito, que trazendo o conjunto dos números negativos. Beleza? Agora vamos pensar no conjunto dos números racionais, que é representado por esse Qzinho meio estiloso aqui. Ó. O, eles são os números inteiros, são números inteiros usados na forma de fração ou decimal. Saca só, 10 dividido por 5 dá 2, né? Daria 10 é um número inteiro, 5 é um número inteiro. E ele é a forma de representar o número 2, só que em forma de fração. Pensa no 8 quintos aqui. É uma fração e ele pode ser representado em forma de decimal como 1,6. 1 terço você pode representar por 0,3333 e vai para o infinito. Isso é o que? Isso caracteriza uma dízima periódica, onde o período aqui é o 3. Quando só tem um número no período, é conhecido como uma dízima periódica simples. Quando tem dois números diferentes, que se repetem infinitamente, é uma dízima periódica composta. Eu vou deixar o link aqui embaixo, na descrição do vídeo, dessa aula de dízima periódica, tá bom? Para vocês que estão no canal. Outra coisa, para cada conjunto numérico aqui, eu tenho uma aula específica lá no meu canal, aqui no meu canal. Vou deixar também o link para vocês aqui na descrição, tá? Vamos pensar aqui agora, ó, menos 1 sobre 2. É a mesma coisa, é em forma de fração. E em forma de decimal é menos 0,5, um meio. Ou melhor, meio, né? E outra coisa, também vai para o infinito esse conjunto de números aí, tá? Porque existem infinitos números, né? E como aqui eu coloquei só para você ver a representação, como fala matematicamente o conjunto dos números racionais. É o conjunto, um número x qualquer, que pode ser escrito em forma de fração, tal que A, o nosso numerador, pertence ao conjunto dos números inteiros e B pertence ao conjunto dos números inteiros asterisco. O que isso quer dizer? É o conjunto dos números inteiros menos o zero, ou seja, o B tem que ser diferente de zero. Por que o B tem que ser diferente de zero? Porque não existe fração, não existe razão dividido por zero, porque isso aqui é uma indeterminação matemática, tá bom?
E como que a gente representa isso aqui em forma geométrica? O conjunto dos números racionais. Cara, lembra que os conjuntos de números inteiros eram representados por pontos? E os racionais, ele vai estar entre os números inteiros aqui, ó, por exemplo. Entre 1 e 2 e tal. Por isso que eu coloquei em forma de tracejados. Olha só. Por exemplo, aqui, ó, o menos 1 meio. Ele vai estar aqui, ó, bem no meio, entre 0 e menos 1. O 1 terço, lembra que 1 terço é 0,3333? Ele está bem pertinho do zero aqui, né? E o nosso último exemplo aqui é o 8 quintos. 8 quintos, ele é maior, um pouquinho maior que 1,5, não é? Então ele está aqui do lado, aqui, ó, 1,6. Tá bom? Agora, vamos pensar no conjunto dos números irracionais. São os números que não conseguimos escrever em forma de razão ou fração. São decimais infinitos e não periódicos, tá bom? Ou seja, eles não representam dízimas periódicas. Exemplos de números irracionais. Por exemplo, a raiz de 2, que é 1,41, 42, 13, por aí vai para o infinito. O menos raiz de 3 é, ó, faltou um menos aqui, tá, povo? Menos 1,72, 20, 50 e por aí vai para o infinito, né? Outro exemplo de número irracional, o número π, 3,14, 15 e vai para o infinito. Legal, né? E aonde que ele entra na nossa... Como a gente representa ele geometricamente, na nossa reta lá? Lembra que tinha aquele tracejado entre os números inteiros aqui, que vinha os números racionais? Agora a gente tem os números irracionais. Por exemplo, aqui o raiz de 2, que é o quê? 1,14, 1,41. Ele está um pouquinho antes de 1,5, né? Outro exemplo, raiz de menos 3. Ele é 0, uma coisa importante. Para você colocar na reta real, esses números racionais, pensa sempre nos dois primeiros, nos dois números depois da vírgula aqui, que fica mais fácil. Vamos aproximar esse número, tá bom? Fica mais fácil para achar na reta. Então, o menos raiz de 3 vai ficar aqui, né? Pertinho do menos 2 aqui, ó. Que é menos 0,70 aqui. Beleza? Qual o último aqui? O π. Lembra que o π é 3,14? Vamos pensar em 3, um pouquinho depois do 3 aqui, ó. 3, alguma coisa. Tá bom? Agora vamos pensar no conjunto dos números reais. O que é os reais? É a união de todos os grupos, dos racionais e irracionais. Ou seja, são todos os números. E como a gente representa o conjunto dos números racionais geometricamente? Em forma de uma reta. Ou seja, lembra que antes a reta era tracejada? Estava faltando alguns espaços? Agora, na reta real, a gente tem todo mundo. Então, é uma reta cheia, tá vendo? Aqui, ó. Representando todos os números, tá bom? Show. E a reta que representa o conjunto dos números reais é chamada de reta real, tá bom? Essa reta aqui. Agora, outro conceito importante é que os números numa reta real são ordenados. O que isso quer dizer? Por exemplo, vamos pensar num número A aqui. Um número qualquer A. Os números que estão à direita de A vão ser maiores que A. E os números que estão à esquerda de A vão ser menores que A, tá? Por exemplo, podia colocar assim, ó. Vamos supor que esse aqui é A, esse aqui seria A mais 1. E aqui seria A menos 1. Entendeu? Tem uma ordem. Show. Aqui eu deixei agora um resuminho para vocês guardarem aí no coração. Tira um print e guarda aí. Então, N, nosso N estilosinho aqui, é o conjunto dos números naturais, que são usados para contar. Daí tem o conjunto dos números inteiros. Quando você pensa em perda, ele entra os números negativos, né? Daí tem os conjuntos dos números racionais, que é representado em forma de fração ou decimal. E daí temos o conjunto dos números irracionais. Um detalhe importante. Temos aqui os inteiros, os naturais. Os inteiros engloba o conjunto dos inteiros. O conjunto dos números inteiros engloba o conjunto dos números naturais. Daí o conjunto dos números racionais engloba o conjunto dos números inteiros, por consequência, conjuntos naturais. E o conjunto dos números
Irracionais, ele é um conjunto separado desses caras, tá? Por quê? Porque eles não podem ser escritos em forma de fração e eles possuem decimais infinitos. Beleza? E quando eu quero chamar todos os grupos, todos os números para um conjunto só, eu vou chamar de conjuntos dos números reais, tá bom? Por isso que ele está aqui dentro, todo mundo está aqui dentro do R aqui. Beleza, agora vamos fazer um exercício para a gente guardar esse conceito aí. Vamos lá. Vamos pensar aqui, ó, na letra A. Aqui está a nossa reta real, ele quer, ó, represente na reta real os seguintes números. Letra A é 12 dividido por 4. Segredo, dica, tudo, sempre que quando tiver uma fração, faça a divisão para você, que fica mais fácil de achar na reta real. 12 dividido por 4 é 3, né? Daí fica mais fácil. Outra coisa, vamos ter sempre uma referência. Vamos colocar, por exemplo, aqui 0. Se aqui é 0, aqui vai ser 1, 2, 3. Opa, esse número vai estar aqui, ó, no 3. Show? Menos 3. Bom, isso aqui é mais fácil, né? É um número inteiro. Então, aqui está menos 1, menos 2, menos 3. Então, o outro está aqui, ó. Show. 1/5. 1/5. Como é que a gente descobre onde está o 1/5 aqui? Lembra que eu falei? O macete é fazer a divisão. Então, 1 dividido por 5. 1 dá para dividir por 5? Não, né? Então, a gente tem que transformar em um decimal. Então, põe 0, e aqui viram 10 décimos, né? 10 décimos dá para dividir por 5? Dá. Dá o quanto? 2. 2 vezes 2 vezes 5, 10. 10, 0. Então, eu sei que 1 dividido por 5, 1/5 é igual a 0,2 décimos. Ou seja, eu sei, fica mais fácil agora para achar na minha reta real. Onde está 0,2? Vamos pensar que aqui é 1/2. Então, 0,2 ele está para cá do meio. Ele está mais perto de 1/2, de 0,5, ou melhor, vamos supor que aqui é meio. Ele está mais perto do meio ou mais perto do zero? Ele está mais perto do zero. Então, eu posso chutar que ele está mais ou menos por aqui, ó. Opa, e em vez de colocar 0,2, eu coloco como 1/5, tá? Que é o que o exercício está dando pra gente. Fica atento nesse detalhe. Menos 1,7777, uma dízima, né? Dízima periódica. Lembra que eu falei? Vamos pegar, quando tem infinitos números decimais, vamos pegar só os dois aqui, depois da vírgula. Menos 1,777. Eu vou trazer aqui embaixo para a gente analisar ele, ó. Menos 177, né? Ele vai ser menor que menos 1,6 e vai ser maior que menos 1,8. Onde então ele estaria aqui na nossa reta? Vamos pensar que aqui é menos 1, então aqui seria menos meio, né? Seria menos meio, o menos 1,5, o menos 1,6 está um pouquinho depois do meio aqui, 1,5 aqui, né? E o nosso 1,7, menos 1,7, está um pouquinho na frente de 1,8 aqui. Então, eu posso chutar, mais ou menos, que ele estaria por aqui, tá? Então, aqui seria menos 1,77 e vai para o infinito. Beleza? Fica atento com essa ideia aqui do negativo, tá, pessoal? Lembra, menos 1 é maior que menos 2, tá? Fique esperto com esse detalhe aí. Agora vamos analisar o raiz de 7 aqui. Ele é 2,645751, beleza? E vai embora. Lembra o que eu falei? Vamos pegar dos dois números depois da vírgula aqui. Vamos analisar ele aqui embaixo. Aqui, ó. Raiz de 7. Raiz de 7. Ele vai estar entre, vamos supor, se é 2,64, vai estar entre, ele vai ser menor que 2,7 e vai ser maior que 2,6, não é? E aonde estaria isso? Vamos pensar aqui. 2, se o 2 está aqui, vamos pensar que aqui no meio seria 2,5, né? 2,5. Então, ele tem que ser um pouquinho maior que 2,5, um pouquinho maior que 2,6 aqui, mais ou menos. E um pouquinho menor que 2,7, mais ou menos por aqui. Então, eu posso chutar que o raiz de 7 estaria por aqui, ó, porque ele é 2,64 alguma coisa. Beleza? Da hora, né? Vamos fazer o último aqui agora, ó. Menos... Opa, deixa eu trocar de caneta. Menos raiz de 2.
Olha que legal. Menos raiz de 2 é menos, vírgula, 41, 42 e vai embora. Vamos então pegar esses dois últimos aqui, ó. 1,41. Beleza, o menos raiz de 2 vai estar entre menos 1,40 e menos 1,42. Beleza? Por quê? O raiz de 2 é aproximadamente 1,41. Então vamos procurar isso aqui agora na nossa reta real. Vamos pensar. Se eu achar aqui, ó. Lembra que eu falei que esse aqui seria aproximadamente 1,5? Então 1,42 ele ia vir mais ou menos para cá. E 1,40 estaria por aqui. Galera, eu tô aproximando. O certo era fazer a divisão perfeita desse espaçamento aqui. Então, aqui é uma abreviação, tá? Então, eu posso chutar que a menos raiz de 2 estaria por aqui, ó. Vou colocar até para baixo aqui. Menos raiz de 2. Legal, né? Galera, é assim que faz, assim que acha os números na reta real. Espero que você tenha compreendido. Se você curtiu, deixa seu like. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar nos comentários aí, tá bom? Se você não é inscrito, se inscreva. E se você achar legal, compartilha com quem você acha que vai ajudar, tá bom? Tamo junto. Até o próximo.